Olá pessoal, ótimo dia a todos. Na aula de português de hoje vamos estudar sobre as preposições. Então, para começar, o que é uma preposição? A preposição ela é uma palavra que liga um termo a outro. Ela aparece entre dois termos. E o segundo termo ele vai completar o sentido do primeiro. Vamos ver esse exemplo aqui? Aquele quadro de Picasso é fascinante. Observem que eu já destaquei aqui uma palavra, que é o de, nossa preposição. Ela está aqui sendo usada entre dois termos. Está entre quadro e Picasso. Então, ela está relacionando um termo a outro. E o segundo elemento, que é Picasso, está explicando de quem é o quadro. Então, a segunda palavra está explicando a primeira antes da preposição. Então, a preposição é essa pequena palavra que relaciona um termo a outro. Nós temos um grupo com as principais preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Per é uma antiga forma de por. Sem, sob, sobre e traz. Aqui a gente tem o que é chamado de preposições essenciais. Essas aqui são as mais utilizadas. Então, elas vão sempre aparecer entre um termo e outro, relacionando-os. Nós temos também as chamadas locuções prepositivas. Por que locução? A locução vai ser quando nós tivermos duas ou mais palavras, cumprindo esse papel da preposição, de relacionar uma palavra a outra. Então, uma só palavra relacionando a preposição. Quando tiver duas ou mais, locução prepositiva. Aqui eu coloquei algumas como exemplo. Abaixo de, então são duas palavras. Acerca de, acima de, apesar de, depois de, diante de, em vez de, que já são três palavras. Então, duas ou três palavras, locução prepositiva. Essas preposições, elas vão estabelecer uma relação de sentido. Nós temos aqui alguns sentidos que as preposições podem exercer, como matéria. E o exemplo, urso de pelúcia. Então, urso de pelúcia, preposição de, aqui relacionando um termo ao outro, indicando ideia de matéria, do material com que é feito o urso. No caso aqui é de pelúcia. Poderia ser qualquer outro material, de plástico, enfim. Aqui nós temos o sentido de um material de que é feito, alguma coisa. Uma outra ideia é a ideia de posse, de pertencimento. Esse livro é do professor. Então, tem o do, preposição, está indicando de quem que é o livro, quem é que tem a posse dele, quem é o dono, professor. Ou ideia de causa, um motivo. O cãozinho morreu de fome. Então, tem o de preposição e de fome a causa de que ele morreu, o motivo. Finalidade, um objetivo, para que se faz algo. Eu leio para me tornar uma pessoa mais sábia. Então, para a preposição e aqui dando essa ideia de finalidade, de o porquê que eu leio, me tornar mais sábia. Ideia de origem. Meus amigos são de São Paulo. Então, indicando aqui o local de origem de onde é que eles são. Modo, é a maneira como se faz alguma coisa. Papai me abraçou com carinho. Então, com carinho foi o modo como ele me abraçou. Instrumento, quando tiver a ideia de se referindo a um determinado objeto. Ele se feriu com o lápis. Então, indicando aqui o objeto, o instrumento com o qual ele se feriu. Ideia de companhia. Adoro jogar com meus amigos. Então, estou dizendo com quem que eu estou, com quem eu gosto de jogar, os amigos. Ideia de lugar. Passarei minhas férias em Fortaleza. Então, o lugar que se refere. Oposição, ideias opostas, sentido contrário. Devemos protestar contra a violência. Então, contra, ideia de oposição. Assunto, conversamos sobre você.
Então, o assunto da nossa conversa foi você. Ideia de tempo, tem um prazo de 10 dias para entregar o trabalho. Então, que tempo que eu tenho para entregar aquele determinado trabalho? E-mail. A notícia foi divulgada pela televisão, o meio pelo qual essa notícia foi vinculada, pelo qual ela apareceu. Então, aqui são alguns sentidos que as preposições podem ter. Precisa estar decorando, memorizando tudo isso, todos esses sentidos? Não, é bem simples. Só basta ler com atenção e interpretar. Se eu consigo ler ali o enunciado, ler a frase, eu interpreto, dá para perceber o sentido ali que aquela preposição está sendo utilizada. Então, bastante atenção na hora da leitura e interpretação. E as preposições, elas podem ser formadas a partir da junção de algumas palavras. E para isso, a gente vai ter dois processos. O da combinação e o da contração. Como é que isso acontece? Combinação é quando eu tenho uma preposição mais uma palavra que se junta, só que não há perda nenhuma de nenhum fonema, nenhuma letra. E a contração vai ser quando a preposição se une a outra palavra, mas há alguma perca. Então, vamos ver aqui nesses casos. A combinação. Eu posso combinar, juntar a preposição a mais a vogal o, formar ao. Ou no plural, aos. Ou a preposição a mais onde, forma a palavra aonde. Então, observem que aqui houve só a junção. Uma palavra combinada a outra. Nada se perdeu, apenas uma união, uma junção. Então, essas novas preposições formadas sem nenhuma perda é a combinação. E nós vamos ter os casos de contração, quando nós vamos juntar essas palavras, mas há a perca de algumas letras. Por exemplo, de mais o, que é do, né? Quando eu for me referir a coisas masculinas, do livro. Então, aqui houve a perca de uma letra, da letra E. Então, de mais o, perdi o E, ficou só o do. O de mais a, que se forma a preposição da. O de mais um, que aí eu formo dum. De mais uns, duns, né, no plural. De mais uma, duma. De mais umas, dumas. E eu posso ter também a preposição em mais a, em que se forma a nova preposição na. Então, aqui também houve essa perca. Foi retirado aí o E, o M se transformou em N, juntou com A, formou na. Em mais um, formou num. Em mais uma, numa. Em mais uns, nuns. Em mais umas, numas. Então, observem que no processo de contração, há uma junção entre uma preposição e outra letra, para formar essa nova palavra, mas há sempre a perca de algum elemento. Na combinação, é apenas a junção, sem perca nenhuma. Então, pessoal, a gente encerra aqui o nosso estudo sobre as preposições hoje. Façam a atividade que eu deixei logo no link abaixo e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.